Olá, olá, eu de novo aqui com um vídeo da terceira parte que eu finalizo agora sobre Robert Michels e a teoria das elites, né? Tenho feito algumas exposições sobre a teoria das elites e fecho aqui essa tríade, a teoria das elites composta por Mosca, Wilfredo Pareto e Robert Michels, e termino agora essa exposição a terceira parte do vídeo do Michels. E eu estava dizendo que se criou o conceito de lei de ferro das oligarquias, né? Porque o Michels percebeu para o partido político, mas que a gente pode transplantar para outras organizações, muitos autores fazem isso, porque o Michels percebeu que alguns ocupam cargos por uma questão técnica e de eficiência de um partido, que para conquistar mais votos, mais cadeiras, mais dinheiro, etc., ele precisa ser funcional. Então se coloca ali um lado mais técnico, abrindo-se inclusive mão da ideologia. Você pode falar da igualdade, tal, né, no sentido mais abstrato para a sociedade, vamos implantar uma sociedade justa, mas no interior você quer partidário, você faz eficiência. E aí não tem igualdade nenhuma. Uma corrente prega uma coisa, não, isso aí eficientemente não dá. Não vamos... E vai moldando, então, inclusive, o seu discurso para um processo de eficiência, abrindo muito mais mão da ideologia, né? Os revolucionários de ontem são os reacionários de amanhã, segundo Michels. Então você cria um processo de eficiência, e que justamente quem ocupa os cargos não quer abrir mão. Você tem um processo de ascensão social, você ascende, imagina a maravilha, você ascende por uma militância, por aquilo que você defendia, mas só que você deixou de estar ali na fábrica, no torno, no calor, e passa a estar no ar-condicionado. Você não vai mais, segundo o Michel, querer retroceder, deixar o seu cargo para outro e voltar naquela condição, né? E ainda mais, há uma personificação da política em nomes, em personalidades. Esse é um processo meio que da política, da liderança, né? Também não vamos aqui analisar a liderança, vamos abrir outro leque, mas é assim, eu estava dizendo, essa é um outro nome, né? O líder, aquele que dá voto mesmo para o partido, que mobiliza, que emociona as massas, que faz as pessoas, inclusive naquela ação lógica e não lógica do que o Pareto diz, né? Mexe com o emocional, com o racional. Nós não somos, segundo o Pareto, meramente racionais, né? E tal. Então, mexe com as emoções. Pô, como as pessoas se emocionam, né? Elas brigam no interior da própria família, né? E tal, não é a fulana, Beltrano, esse sim, esse não, e por aí vai, né? Porque é um fenômeno. Mexe com coisas que estão lá no nosso interior. O Pareto dizia, todo político é ingênuo ou oportunista. O que eu estou querendo dizer aqui não é que são meramente, quando eu trago o Pareto, que as lideranças são meramente cínicas. Ah, não, então fazem de caso pensado, usando o discurso para enganar. Não é isso? Pode ter isso também. Provavelmente tem muito isso, né? Sabe o que fala muito da hipocrisia, do cinismo, faz parte da política, né? Ah, vou defender tal. Sabe que tem voto, que não vai fazer exatamente aquilo que está. Mas muitas vezes pode-se acreditar, inclusive, na ideologia, etc. Mas entre ideologia e interesse tem um fosso aí, né? Interesse pessoal, interior do partido e tudo mais. Então, essas organizações partidárias, elas vão perdendo o seu vigor inicial de mudança, de transformação, e vão se adequando ao sistema. Eles vão, né, se amoldando de forma a extrair os benefícios mais possíveis que puderem ter do partido, dessa instituição.
Então, eu estava dizendo no vídeo anterior, eu ia trazer uma contribuição do Panabianco, por exemplo, Modelos de Partido, Organização e Poder nos Partidos Políticos, que é um livro recente que eu digo aqui, uma década, traduzido no Brasil, produção, né, que ele tenta ir além da teoria do Mitchell, né, e é um calhamaço e tal, mas ele vai por outras vias. Mas só uma coisa interessante que ele chama a atenção, por incrível que pareça, os partidos mais de massa, que falam em nome das massas, trabalhadores, etc., acabam sendo partidos internamente, e é isso até que o Mitchell, né, essa contradição que ele diagnosticou, internamente menos democráticos. Por quê? Porque como tem uma ideologia forte, né? Vamos mudar e tal, mudar, acabar com a desigualdade completamente, estabelecer uma sociedade igualitária, etc. Essa ideologia necessita de crença, que está encarnado num líder. Então isso acaba, né, confirmando tudo que eu estava dizendo anteriormente. Esse líder é o porta-voz daquelas, mas não podemos. Está até errado, mas temos que fechar com essa liderança porque, né, é ele ou nada. Enfim, então se cria essa estrutura de oligarquia no partido. Oligarquia, o que é oligarquia? É um grupo que consegue se manter no poder infeso das pressões externas, consegue comandando segundo os seus próprios interesses. Então isso acontece muito mais, eu estava dizendo, no partido de massa, do que os partidos mais pragmáticos, né? Por exemplo, partidos mais técnicos, mais da burguesia e tal, que tem ali uma coisa que é, vamos só resolver tal questão prática de política pública, etc. E ali as lideranças não precisam tanto de um movimento ali de massas, né? E não se traduz muito numa liderança, é muito mais, não que não esteja esse processo de oligarquização, porque quem manda ali, né, acaba dando as cartas de acordo com seus interesses, acaba sendo que nem um dono de partido, mas há mais possibilidades de mudanças porque as brigas ali são mesmo entre grupos dirigentes no interior do partido, né? Não fazem uma conexão que dá base de sustentação, fazendo um discurso ideológico mais forte. Mas essa é uma outra questão, né, que poderíamos aprofundar e seria bastante interessante. Bom, eu não sei se aqui, claro, como eu digo, não é aula, é apenas apontamentos, é apenas indicações de caminhos para quem quiser aprofundar tudo isso, né? Para ler textos e buscar ler a sociologia dos partidos políticos. Eu recomendei já, quando falava do Mosca e do Pareto, esse livro introdutório, bem interessante, Teoria das Elites, para quem estiver começando a analisar esses processos, né? Teoria das Elites, da Cristina Buarque de Holanda. Mas eu vou então caminhar para os finalmente, dizendo o seguinte: o Mitchell então é um homem que vem da ação, da militância, e se desiludiu muito com esse ideal socialista que ele militou, etc. E aí ele começa a mudar esta percepção dele dos ideários socialistas, ele vai caminhando por uma concepção mais nacionalista. Ele acha que desloca-se então o centro das suas preocupações da classe trabalhadora para a nação. E então mais vale uma forma de democratizar mais é uma união de vários, as organizações, a política, os partidos. Na concepção dele, é a união de vários segmentos, do que se falar especificamente em nome de uma classe. Mas se você fala na unidade de todas elas. E aí, inclusive, é o perigo que acabou acontecendo, que ele acabou, não só, eu disse em outras aulas, né? Ele, como eu falei do Pareto e do Mosca, essa crítica que eles fazem ao elitismo coincide justamente
com a ascensão do fascismo. Então, eu disse que o Mosca, ao ver esse fenômeno, se contrapôs, se colocou meio, né, totalmente, explicitamente contra o fenômeno. E o Pareto ali teve algum flat, mas ele não participou, até porque ele morreu em 23, ali, muito próximo. Mas já o Mitchell embarcou na canoa da ascensão do fascismo e acabou até sendo um defensor da causa, porque ele acabou achando que nesse processo de estruturação, de organização, etc., institucional, em que separava muito, né, a democracia, essa adesão ao nacionalismo, que acaba também se encarnando em uma liderança, né, no final das contas, mas que ali poderia ter uma possibilidade do estabelecimento de se fazer uma mediação direta com o povo, por cima das instituições, né, ultrapassando as instituições que acabam levando a um processo de oligarquização dessa relação. Então você faz diretamente uma mediação, fala em nome da base e, digamos, encarna a vontade do povo. A concepção meio de democracia dele, uma democracia mais direta, ao modo dos antigos, da Grécia e Roma. Então, encarnaria ali a liderança à vontade popular. E ele embarcou nesse movimento e estendeu-se uma relação que vai de 28 a 36, quando ele começa até a fazer esse momento de propaganda externa, né, desse movimento e tudo mais. Mas é um pouco essa, então, a trajetória do Mitchell. Esse meio é difícil a gente estabelecer uma interlocução, né? É um debate. Mas, enfim, eu vou disponibilizar isso. Então, você assistiu aqui a terceira parte dos vídeos sobre Mitchell, né? Poderíamos ter dúvidas, indagações, etc. Seria bom para uma conversa continuar, né? Mas, enfim, eu vou disponibilizar algumas mídias. E se você quiser deixar um comentário, alguma coisa para eu pensar, posso até em algum momento continuar essa conversa em cima de comentário, etc. Eu até fiz um canalzinho no YouTube, Prof. Renato Martini, que talvez seja uma mídia mais apropriada, mais impessoal, né? Também estou disponibilizando no Facebook e no Instagram, mas são mídias mais pessoais, né? As pessoas postam mais suas questões familiares, suas emoções, acontecimentos do dia a dia. Também estou colocando lá, mas se você desejar, você pode comentar em qualquer uma, né? Mas tem esse canalzinho que é mais específico, talvez impessoal, mas fiquem à vontade. A ideia é contribuir para um bom debate e tudo mais. Obrigado pela paciência. Fiquem bem e até a próxima.